Gente, bem-vindos para o nosso segundo bloco sobre impostos. E nesse segundo bloco, para você relembrar logo antes de tudo, a gente está com a professora Mariana Martins, maravilhosa aqui de Direito Tributário. E aí a gente falou no bloco anterior, né, Mari, sobre a questão lá dos impostos, dando umas dicas que você, aluno, não precisa se desesperar para a prova da OAB e sair estudando tudo quanto é legislação sobre imposto. Calma, respira e foca. Mari já deu as dicas. Quem não viu, volta para lá para o vídeo para relembrar, para rever, para ver. Vê aí para não perder essas dicas. Mas hoje, nesse momento, a gente vai falar especificamente com relação à competência. Que a gente já entendeu uma geral sobre os impostos, tá? Só que aí, quem é que vai criar? Quem é que vai, o termo que os tributaristas utilizam muito, né? Instituir esses impostos, Mari? Muito bem, Lô, muito bem. Tributário está correndo na sua veia aí que eu estou vendo. Não serei convertida, ainda prefiro civil. Mas a gente pode multiplicar. Cabe espaço, tem espaço para mais de uma Cabe matéria no coração. espaço, cabe espaço. Somos mulheres, temos esse amor maternal. Podemos abranger várias outras disciplinas. Vamos lá, seguinte, sem muita conversa, vamos embora para o ponto. O que é que acontece? Como o Lu bem estava explicando, no direito tributário a gente fala muito dessa questão da instituição. Eu preciso que você lembre, além disso, a questão do princípio da legalidade. Por quê? Porque tributo somente poderá ser instituído por meio de lei. Somente por meio de lei. Regra geral, por meio de lei ordinária. E lembra que a medida provisória ela tem força de lei ordinária. Tá bom? Se porventura um imposto necessitar que seja instituído por meio de uma lei complementar, não pode ser por meio de medida provisória, não, tá? Porque a medida provisória tem força de lei ordinária. Eu estou falando de tributário ainda? Estou não. Estou falando de direito constitucional. Tá vendo? O quanto é importante você ter um conhecimento interessante sobre outras matérias, assim como o direito constitucional, que ele é tão importante no curso de direito. E eu estou aqui só entendendo, acho que os alunos estão tendo mais ou menos, alguns estão tendo essa reação ou estão olhando assim, Virgem Maria, professora aqui perturbada que está perguntando para essa tributarista. Mas achei bem interessante esse aspecto, né? Porque aí, na realidade, a gente precisa também ter essa noção sobre a questão das leis complementares, das leis ordinárias, que vai ter imposto que vai ser criado de uma dada forma, de outra e tudo mais, né? Aí, no Uhum, caso, quem é que exatamente. vai ter competência, Mari? Como é que vai funcionar? Pronto. Vamos lá. O que é que acontece? A Constituição, ela vai informar que somente a União poderá instituir determinados impostos, somente os estados ou o município e o Distrito Federal, em determinadas situações. Se você for ao artigo 153 da Constituição, iremos observar a competência para a instituição dos impostos federais. Caberá à União instituir o quê? Quais os impostos? Imposto de importação, imposto de exportação, o IOF, o IPI, o imposto de renda, o imposto sobre a propriedade territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. São 7 impostos que você vai encontrar lá no artigo 153 da Constituição. E outra, se você for também ao artigo 156, inciso 1 e inciso 2, aliás, 156 não, tá? Desculpa, artigo 154, inciso 1 e inciso 2, também da Constituição, informará outros impostos que são de competência da União. Quais são eles? O imposto residual, que é da competência residual que somente da União, que ela pode instituir um novo imposto somente à União, e o imposto sobre grandes fortunas. A Ilu estava mencionando aqui, Mari, mas tem imposto que é por meio de lei ordinária, lei complementar. O que é que acontece nesse primeiro momento? Que é importante eu trazer isso para vocês. O artigo 153 da Constituição, quando ele fala sobre o imposto sobre grandes fortunas, ele vai trazer o seguinte, que será instituído por meio de lei complementar. E outra, o artigo 154, inciso 1 da Constituição, quando ele traz a questão dos impostos residuais, ele vai ser bem claro, e somente lei complementar. Posso instituir por meio de lei ordinária o imposto sobre grandes fortunas, por meio de medida provisória? Não posso, porque está reservado à lei complementar.
Esses são os impostos federais. Mas quais são os impostos estaduais? Vamos ao artigo 155 da Constituição? Sempre que eu perguntar ao aluno quais são os impostos estaduais, todo mundo abre a boca e fala pelo menos dois, mas são três. Qual é o que todo mundo lembra? IPVA. Quando dói no bolso, todo mundo lembra. O outro que dói no bolso, ICMS. E o outro que ninguém lembra, mas tu vai lembrar agora, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação, o ITCMD. Esses impostos estaduais, eles também são da competência do Distrito Federal, não esquece isso. E quais são os impostos municipais? Artigo 156 da Constituição. Lembrando que, apesar de não estar no caput do artigo 156 da Constituição, que é também de competência do Distrito Federal a instituição desses impostos, lembra que tá? Cabe ao município, aos municípios, aliás, e também ao Distrito Federal. A instituição também de 3 impostos. Quais são esses 3? Todo mundo lembra de 2, pelo menos. O IPTU e o ISS. E a gente tem ainda outro, aquele que é de venda de bem imóvel, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão Intervires de Bens Imóveis. Vendi é ITBI, vou pagar para o município. Recebi de doação, aí vou pagar para o Estado. Ou seja, se tiver o caráter oneroso, é município. Mas isso a gente vai ver com mais calma em blocos posteriores. Mas não esquece, quais são os impostos de competência da União? Vou aonde? No artigo 153 e no artigo 154 da Constituição. Quais são os impostos de competência do Estado? Vou ao artigo 155 da Constituição. E também do Distrito Federal. E quais são os tributos, os impostos, aliás, de competência dos municípios e também do Distrito Federal por conta da competência cumulativa? Está lá no artigo 156 da Constituição. Pare! A União pode instituir IPTU? Já ia te perguntar isso aí, ó, porque tem aluno que Pois pergunta. pergunte. A União pode chegar a instituir um tributo, né? Um imposto, por exemplo, como o IPTU, que é de competência dos municípios? Vê solo, tem uma filósofa na música brasileira que ela fala uma frase que é importantíssima no direito constitucional. Estou vendo um monte de gente me matando agora, mas eu vou falar. Eu preciso soltar essa brincadeirinha. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Crucial essa Já diria a música, Valéria. essa filósofa é... E assim, tem horas que eu preciso destacar ela, inclusive aqui no Direito Civil, que o povo quer trazer raciocínio de penal. Não sei se em tributário Não, eles fazem isso. também quer trazer direito civil, fiz minha gente. Lembra de Valesca? Ado, cada um no seu quadrado. Deixa direito civil. Vamos aqui curtir direito tributário. Mas aí o que eu achei bacana é que aí tu falando, né, por exemplo, aí vem a questão da doação, da compra e venda, que é aquele ponto que já destacasse, né? Os ramos, eles são independentes, mas ao mesmo tempo tem correlação. Porque quando eu pego, Sim, por exemplo, uma situação em que tem uma compra e venda, o meu cliente vai precisar chegar, faz aquele contrato, vai precisar pagar o tributo respectivo, no caso, o imposto. Aí tem a questão do exatamente. ITCMD, por exemplo, tem sucessão, tem, digamos, uma doação, que aí vai ser causa-morte ou entre vivos, né? Dependendo aí de como é que for. E aí tá aquele nomezinho que a gente escutou na faculdade, ordenamento jurídico. É tudo. É tudo conversa. A gente tem uma palavra que eu trago muito nas minhas redes sociais, que eu faço vídeos com professores, que é sobre a interdisciplinariedade do exame da ordem. Teve um certo dia, Lu, que um aluno chegou para mim e fez: Mari, eu não sabia se eu estava fazendo uma questão de tributário, empresarial ou de administrativo. Pois é, teve uma vez que eu ministrei uma aula para Estatuto da Criança e do Adolescente e Código Civil, porque tem nos dois, Conexão. falando sobre isso. Exatamente. Tem muita conexão. De forma que, para que o aluno entenda o direito tributário de uma melhor forma, de uma forma mais tranquila, ele tem que saber o que é propriedade, tem que saber o que é um bem móvel. Energia é bem móvel. Ele tem que saber o que é transmissão, quando acontece a transmissão. E tu sabias que nesse ponto da energia, toda vez que eu pergunto em aula, os alunos erram? Toda vez. É sério, não tem uma vez, tanto na faculdade quanto também quando eu estou ministrando aula para cursinho. Nas duas situações. Pois é.
Eu sei o que eu passo na faculdade. Hashtag tamo junto. Tamo junto, mas a gente tá aqui para simplificar, para te Exatamente. ajudar, rapaz. Facilitar a vida, facilitar. Facilitar, Ô, deixa de Mari, tem estresse. até um ponto que eu queria te perguntar, que sempre também, provavelmente, tem aluno que te pergunta. Ah, todos os impostos já foram criados? Ou tem algum que ainda não foi criado? Lu, excelente pergunta. Tem um imposto ainda que não foi instituído. E todo mundo reclama porque ele não foi instituído. É aquele imposto que vai cobrar o dinheiro do professor. Não, estou brincando. É o imposto sobre grandes fortunas. Só não é do professor, né, Lu? É o imposto sobre grandes fortunas. Que infelizmente, era para ser aqui no Brasil grandes fortunas, professor. Mas é o imposto sobre Concordo. grandes fortunas também. É o imposto sobre grandes fortunas. Ele tem previsão lá no artigo 153 da Constituição, no inciso 7, tá bom? A Quem falasse que Constituição é vai... competência da União. Exatamente. É de Tô competência aprendendo. da União. E quando a União quiser instituir esse imposto, só pode fazer por meio de lei complementar. Não pode ser por MP, por decreto. Inclusive, Lu, tem muita discussão sobre essa questão da pandemia, que o pessoal está dizendo tem que instituir imposto sobre grandes fortunas para direcionar o dinheiro, para direcionar os valores para a questão pandêmica. Queridos, abra aí o teu artigo 167, inciso 6 da Constituição. O que é que ele vai falar? Vai dizer que é vedada a vinculação da receita dos impostos a qualquer destinação específica. Tem umas situações específicas. Mas eu não posso vincular a receita de imposto. E outra, a Constituição, lá no artigo 150, inciso 3, a linha B e C, diz ainda o seguinte: o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Mesmo se instituído este tributo num determinado ano corrente, só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro, ou seja, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao qual aquele imposto foi instituído. E desde que também tenha decorrido os 90 dias da data da publicação. Não é no próximo ano mais 90 dias, não. É contado do dia que publicou. Tá certo? Interessante, Mari. E eu já tô aprendendo, tá vendo, né? Tô aqui. Estava outro dia aprendendo com Thaisa, direito Do trabalho. direito do trabalho. E olha que eu tenho uma aversão, mas eu estava entendendo tudo, estava super interagindo. Eu falei, rapaz, tô gostando. Olha a hashtag, já vai o feedback aqui. Só não vou pegar a unha dela, né? Porque aqui é como a gente brinca, dizendo aqui vulgarmente. Pois é. Aí, ó, gente, eu sei que talvez esteja batendo desespero em algum aluno, né? Porque assim, mas Mário disse que imposto não pode ser destinação específica. Calma, que aí no direito tributário tem tributo que vai tratar disso, que vai poder ser usado, mas não é assunto do nosso vídeo, então... Outra coisa, Lu, rapidinho. Teve uma questão da OAB que eram várias alternativas, e uma das alternativas era o ICMS não pode ter destinação específica. Aí o aluno, meu Deus, eu não estudei ICMS. Meu filho, não é só o ICMS, é qualquer imposto. Qualquer imposto. Se ele tivesse IPTU, ISS e o que foi, não vai ter destinação específica. Olha aí, tá vendo? Já pega a dica, já anota e não se desespera. Vocês viram que Mário falou de várias competências, ficou falando aí dos princípios, anterioridade, por aí vai. Então, deixa eu te contar. Vem cá, a gente vai falar disso num próximo bloco. Lu, só mais uma coisinha. Eu não Diz. sei se eu falei o artigo 167, inciso 6 ou inciso 4, mas é o inciso 4. Não me recordo agora, confesso a você. Pronto, mas se porventura eu tenha falado que é o inciso 6, pessoal, é o inciso 4, tá? Beleza? É assim, Corrigindo né? em tempo, tudo certo. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.